Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda aula, metanoia, aleluia, mudança de mentalidade, amém? Estava demorando a postar esta segunda aula, porque era necessário uma pesquisa mais profunda, para trazer algo que realmente venha mudar o seu jeito de pensar, de viver, de ver e ter uma perspectiva num futuro melhor. Então, foi necessário esse tempo, mas glória a Deus, pela graça e misericórdia do eterno Deus, Deus nos concedeu e eu quero transmitir para você aquilo que Deus me deu. Então, em nome do Senhor Jesus, que você venha entender esta mudança de mentalidade, amém? Já quero desde já fazer aquele pedido especial em nome de Jesus. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito, em nome de Jesus, entra aí no canal Bispo Bruno Ricardo. Se inscreva, ative o sininho, coloque receber todas as notificações para que tudo que for postado aqui no canal venha acrescentar e seja de grande bênção para a sua vida e para minha vida também, em nome de Jesus, amém? Divulgue nas suas redes sociais, me ajude a compartilhar esse vídeo. Sempre, desde já te pedindo, deixa o like, deixa o joinha, para que esse vídeo venha a ser propagado em nome do Senhor Jesus mais ainda, amém? Vamos lá, segunda aula de metanoia. Você já pensou em mudar o seu estilo de pensamento, de vida, de perspectiva de vida, diante daquilo que é a sua visão, de acordo com o mundo, de acordo com as dificuldades, com os problemas, com as coisas da vida? Você já pensou em como isso seria possível? Eu te afirmo que através da metanoia, isso é possível. E todos nós desejamos nos tornar pessoas com bons pensamentos, pessoas com pensamentos positivos, produtivos, para podermos viver e alcançar algo extraordinário ali na frente. E eu quero te dizer que através da metanoia, isso é possível. Você vai ter uma outra perspectiva de vida. Talvez você deve pensar, mas bispo, eu não tenho um plano de vida, eu não tenho projetos, eu não tenho uma perspectiva de vida porque eu não consigo viver ou ver algo novo acontecer na minha vida. Então vamos ter uma mudança de mentalidade a partir de agora, porque eu sei que isso vai influenciar grandemente a sua vida. A nossa mente é uma mente muito poderosa, mas talvez esse poder na nossa mente nos atrapalhe a vivermos coisas melhores. Então eu quero te ajudar a viver isso de uma maneira melhor, a ver a vida de uma maneira melhor. E através da metanoia, eu quero te mostrar que através da Bíblia, isso é possível. A metanoia, em nome de Jesus Cristo, ela vai entrar na sua vida, na sua mente, para uma mudança de mentalidade. Então, eu quero que esse estudo, em nome de Jesus, venha a ser uma bênção na sua vida, amém? Antes de nós entrarmos com esta rápida introdução, vamos orar, pedir a Deus que abençoe esta aula em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, meu Pai, diante do Senhor, na condição de necessitados. Espírito Santo, queremos te pedir que o Senhor entre com a Tua providência, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Meu Pai, nos mostre diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós através desta aula. Meu Pai, o poder do Senhor venha ser manifesto em nossas vidas. Que venhamos ter esta metanoia, essa mudança de mentalidade. Meu Pai, mas que o Espírito Santo, ele venha nos direcionar, nos guiar. E que através da palavra do Senhor eu consiga traduzir, mostrar, meu Pai, para este homem, esta mulher, este jovem, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo, abra minha mente, abra nossa mente, que o Teu nome, o Teu santo e poderoso nome venha a ser exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, em nome de Jesus. Significado de metanoia.
Metanoia é uma palavra composta pela junção de dois termos. Meta, que significa o que está acima, e noia, que significa que vem da raiz. Da raiz da mente. Amém? Então vamos lá. Então, o que podemos entender que a metanoia prevê uma mudança de mente para melhor? A metanoia, ela é uma mudança, ela prevê uma mudança de mente para melhor. No cristianismo, essa palavra possui um significado ainda mais intenso. Aleluia. Para os cristãos, metanoia se refere ao despertar de uma pessoa para Deus. Ou seja, ela vai começar através da palavra de Deus conhecer a verdadeira mudança que ela necessita. Porque nós, enquanto estamos com a mente enraizada no mundo, temos a mentalidade do mundo. Mas a partir do momento que nascemos de novo e conhecemos a Cristo, uma nova criatura devemos nos tornar. Através da palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos transforma, que nos sara, é através da palavra que a metanoia irá acontecer. Entenda isso. Eu quero apenas te mostrar a porta. Mas quem tem que atravessar é você. Quem tem que levar a mão na maçaneta, abrir, atravessar é você. A minha função é te mostrar a porta. É te mostrar onde ela está. E o que você tem que fazer? Atravessar. Amém? Em nome de Jesus. Como desenvolver a metanoia? Isso pode parecer um pouco fora da realidade para quem não entende muito sobre o assunto. Mas o fato é que o aprendizado ao longo da vida mostra a importância da metanoia. Em ações simples, estamos sempre remodelando nossos modelos mentais, nos adaptando a novos conhecimentos. Vamos lá. Se você tomar um choque, o que eu quero dizer com isso? Se você está mexendo com fio e toma um choque, sem desligar a energia, né? Mexendo com o fio sem desligar a energia e toma um choque, o que você vai pensar? Opa, se eu encostar esse fio nesse fio, vai gerar uma consequência. Então, qual vai ser a sua atitude? Você vai tomar mais cuidado a partir daquele momento. Espera aí, deixa eu desligar a energia, que aí eu posso mexer nos dois fios sem nenhum problema. A sua mente já vai se preparar, já vai começar de uma forma racional a pensar, para mim fazer essa atividade, eu preciso, antes de fazer essa atividade, tomar essa precaução. E aí, já é uma mudança de mentalidade. A metanoia já começou a acontecer. Estou te dando um exemplo simples, prático do dia a dia. Amém? Então vamos lá. A mente humana é extremamente complexa. E por isso a metanoia também é um processo complexo. Não é da noite para o dia que você consegue ter uma mudança de mentalidade. Dormir com a mente vazia e acordei cheio de ideias, de perspectiva de vida. Não funciona assim. A metanoia é um processo de mudança que demanda tempo. E muitas das vezes a pessoa precisa apanhar 1, 2, 3, 5 vezes na mesma situação para entender. Eu tenho que parar de fazer isso. E eu só consigo parar de fazer isso se eu não tiver essa precaução. Isso é a metanoia, é a mudança de mentalidade. Então vamos lá. A transformação do modelo mental não acontece sem acompanhamento. Para que a conversão do modelo mental aconteça, é preciso um processo de aprendizagem. Foi o que eu acabei de mencionar. Agora, a pergunta é: você sabe a diferença entre aprendizado e aprendizagem? São duas palavras. Aprendizado versus aprendizagem. Você sabe a diferença das duas? Não? Deixa eu te ajudar então. O aprendizado é um processo intelectual. Ou seja, é racional. Como, por exemplo, quando você precisa estudar para passar em uma prova, de um concurso, ou uma prova da escola, da faculdade, enfim. Você vai estudar determinada matéria. Você não precisa estudar física quântica, porque ela não vai entrar na matéria que você precisa.
Então você vai estudar para passar numa prova ou num concurso, na escola, faculdade, seja lá o que for, você vai estudar uma determinada matéria e aquilo é aprendizado. Você vai colocar em prática na hora do exame. Isso é aprendizado. Porém, o que é aprendizagem? Vamos lá? É um processo abstrato, é emocional e requer um envolvimento maior da nossa mente e do nosso espírito. O processo de aprendizagem requer uma mudança profunda na mente. É muito mais do que leitura e memorização. Essa transformação precisa ser vivida, sentida de todas as formas possíveis. Então, a aprendizagem precisa de estímulos. Lembra do exemplo do choque? A aprendizagem precisa de estímulos. Ao desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. Uma pessoa que deseja mudar precisa se conhecer a fundo, ter controle sobre as próprias emoções, enxergar os seus próprios erros e pontos a melhorar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ouve muito desejo da carne, eu quero fazer isso, a carne anseia por isso, o desejo carnal é para aquilo, e você sempre sacia o desejo da carne, você não está pronto para ter essa mudança de mentalidade. O desejo vai gritar, a vontade vai aparecer, mas o que você precisa fazer? Controlar, dizer não. E aqui eu aprendo que uma das primeiras lições de Deus, quando cria toda a terra, a natureza, o ser humano, uma das primeiras palavras de Deus para o homem é: não comerás. A primeira palavra, uma das primeiras palavras que Deus usa para Adão é não. Comerás do fruto das duas árvores que eu coloquei no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se nós entendemos isso, que uma das primeiras ordens de Deus para o homem é não, o nosso corpo também precisa ouvir não. O nosso corpo também precisa ter adaptação da negação, não apenas do pode, vai, mas também tem que ouvir não. E esse não pode partir de A, B ou C, tem que partir de você mesmo. É você que tem que dizer para o seu corpo não. É você que tem que dizer para a sua mente não. É você que tem que dizer: quem está controlando não sou eu, mas é o Espírito Santo, e não sou eu que falo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? É uma pergunta. E bispo, quem é este Espírito Santo? 1 João capítulo 5, versículo 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um só. Não é como se o Pai fosse o mais poderoso, logo em seguida Jesus, e esse mero Espírito Santo é aquele que é o de menor poder. Não. Jesus, quando ele vai ser assunto aos céus, ele fala: eu vou para o Pai, vos enviarei um outro Consolador. Esta palavra no original, outro Consolador, significa da mesma essência, do mesmo poder. Então Jesus está dizendo: eu estou indo, mas quem enviarei, quem virá para vós não é menor do que eu, não é maior do que eu, tem a mesma essência do Pai, do Filho, tem a mesma essência. Este é o Espírito Santo que quer habitar na minha vida, na minha mente, na sua mente. Então entenda que este processo de aprendizagem precisa de estímulo, e este é o princípio do estímulo que eu estou te passando. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? É o primeiro estímulo que eu quero que você entenda. Amém? Pérolas, isso aqui é tremendo, irmãos, isso aqui mexeu muito comigo. Pérolas são formadas por irritação e conflitos. Olha isso aqui. Você que não sabe como que as pérolas
pérola das ostras, que tem um valor imensurável. Como elas são formadas? Deixa eu te fazer entender aqui agora. Mas antes, 1 Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios, é o capítulo de número 14. O versículo é o versículo 14 e 15, que diz o seguinte. Aleluia. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, toda vez que você vai prestar um culto a Deus, toda vez que você vai clamar ao Senhor, toda vez que você vai orar a Deus, você precisa entender a importância de você não orar e nem cantar, nem só adorar com as palavras. Deu uns 2 segundos de pausa aqui, porque me veio algo na mente aqui, quando Jesus ele fala assim: eis que estou à procura de verdadeiros adoradores que adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que é você entender isso? Em espírito e em verdade. Em espírito, mas também aqui, na mente. Então, se você ora com a boca, mas ora também em espírito. Se você adora com a boca, mas adora também em espírito. Para aquilo que está dentro de você, na sua mente, você também coloca em prática a mudança de mentalidade. Amém? E também eu quero deixar esse versículo, João, capítulo de número 3. João, é o capítulo de número 3, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o vosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais, dos assuntos celestiais? Por quê? Porque a mente está muito presa e fixada naquilo que somente pode se ver, falar e ouvir. Porque aquilo que se fala, que é abstrato, que não se vê, que não se pega, que não se ouve, como que pode crer? Você, entenda uma coisa, você respira o ar, mas você consegue ver ele? Não. Mas ele não existe? Sim, bispo. Então, por que não crer naquilo que eu estou te passando também? Que está escrito na palavra. É necessário ter uma mudança. É necessário ter uma postura diferente. Então acredite quando eu falo que as pérolas são formadas por irritação e por conflito. Vamos lá? A formação natural da pérola ocorre quando um sedimento ou micro-organismo penetra na inserção entre o manto e a concha, causando uma verdadeira irritação nesta região. E como proteção, o molusco produz uma camada na carada que ficará em volta deste micro-organismo ou sedimento, soldando na concha. Neste caso, temos a formação de uma meia pérola. Porém, a pérola verdadeira ou natural baseia-se neste mesmo princípio. Entretanto, por alguma razão, o sedimento ou micro-organismos, ou mesmo um pedaço celular da membrana, penetra dentro do músculo ou nas gônadas. Com isto, o interior do corpo do molusco inicia-se a formação de uma estrutura chamada de saco ou bolsa perolífera. Aleluia. Que envolverá totalmente o ser invasor. É como se um ser invasor, a concha está aqui, ele entrasse
E aí, com o atrito, aquela concha precisasse se defender. Então, ela vai produzir algo em volta daquele micro-organismo e uma camada em cima de outra camada. Esse é o processo, numa linguagem bem simples, do que eu estou relatando aqui, que está acontecendo no processo da pérola. Esta bolsa perolífera começará a depositar substâncias que irão se cristalizar, formando camadas sobre o micro-organismo. E desta forma, desenvolve-se a pérola. E isso não é um processo de um dia. Isso não é um processo de um mês. Isso é um processo que demanda muito tempo. A mudança de mentalidade é assim. Eu disse lá atrás que precisa-se de estímulo à aprendizagem. São esse tipo de estímulo, os erros, aquelas questões que acontecem quando a pessoa fala: eu preciso melhorar, eu preciso me adaptar. Mas você não precisa só de ter estímulo negativo, de ações negativas para gerar estímulo. Você precisa entender que às vezes a mudança de mentalidade pode ocorrer quando você deseja, por conta própria, pedir a Deus: eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero que o meu futuro seja melhor. Sabe por quê? Porque as sementes de hoje são a colheita de amanhã. Bispo, o que você quer dizer com isso? É que lá atrás você plantou algo que você está colhendo hoje. E talvez a sua colheita não é agradável aos seus olhos. E o que você precisa fazer? Mudar a semente hoje, para colher um resultado melhor quando? Entende o processo? A irritação e conflito gera pérolas na sua vida. Então não se preocupe com as irritações, não se preocupe com os conflitos que estão acontecendo na sua vida. Apenas entenda que esse é um processo de mudança de mentalidade, a metanoia de Deus na sua vida. E se você deixar a metanoia de Deus acontecer, entenda que Deus vai te abençoar poderosamente. Aleluia! Eu recebo essa palavra, espero que você receba também em nome de Jesus. Responda aos impulsos espirituais. Vamos lá. Moisés correu em direção à sarça por um impulso celestial. Responda aos impulsos celestiais. Os desejos de orar, jejuar, ir ao culto, estabelecer votos, manifestam na sua vida milagres. Deus nunca se manifestará onde ele não é reverenciado. Isso é fato. Deus nunca se manifestará onde ele não é reverenciado. Muitos questionam o porquê de Deus não estar presente em algumas situações. Na verdade, ele não aparece onde precisaria aparecer, mas onde é esperado, invocado e adorado. Toda vez que você quiser entender o agir de Deus, ou quiser que a manifestação de Deus aconteça em determinada situação, comece a adorar Ele, comece a clamar a Ele, dê estímulos que vão gerar na sua vida algo positivo. Porque eu costumo muito dizer, até mesmo na Eterna Redenção, que o reino de Deus funciona como uma via de mão dupla, né? Uma via que você vê carros indo para os dois sentidos. Porque às vezes a pessoa ora falando: Deus, manda, me dá, me dá, me dá. É um sentido, de cima para baixo. Só que na hora de mandar de baixo para cima, eu não vou no culto, tô com a unha do dedinho da mão direita machucada, eu não vou ir. Tô com um problema assim, tô com um problema assado. Ah, bispo, mas você não conhece a minha vida, não sabe dos meus problemas. Não, não sei. Eu sei dos meus. E olha que os meus não são fáceis. Não estou falando que são maiores ou mais complicados que os seus. Estou falando dos meus problemas, não são fáceis. Mas eu não deixo que a minha adoração, o meu culto a Deus, venha se parar por causa dos problemas que eu estou atravessando. E eu não sou melhor do que ninguém.
Eu posso ter um desejo de buscar ao Senhor maior do que o de alguém, mas eu não sou melhor do que ninguém. Ao ponto de, posso estar passando o pior problema no mundo, mas eu sei me controlar e sei separar as coisas. Não, irmão, não é assim não. Eu tento colocar o meu problema em segundo plano, porque eu sei o Deus que eu sirvo, que Ele é maior do que qualquer problema. E se você também serve a esse Deus, Ele é maior do que esse problema que você está atravessando. Então por que não adorá-lo? Por que não glorificá-lo? Por que não dar ao nosso Deus o melhor culto que você e que eu podemos dar? Por que para Deus tem que ser o mais ou menos? Ou o que sobra? Ou nem sempre nada? Então, é mudança de mentalidade. Eu preciso entender que nada pode me parar. Olha Abraão. Abraão não cantou nenhuma canção. Ele foi sacrificar seu filho, o filho dele. Abraão foi sacrificar o filho dele. Ele não foi adorar, ele não foi cantar. Imagina você nessa situação hoje. Imagina você na pele de José, porque eu já vi muita gente pregar sobre José. Beleza, José lá no Egito. E se fosse você? Os seus irmãos te pegando e te vendendo, te jogando num buraco. Porque o que mais que acontece por aí é gente querendo te jogar no buraco. Falando, não, você não vai pra frente, você não vale nada, você não vai conseguir. É o que mais tem por aí. Aí pegam você, jogam no buraco. Não, te vendem. Não, pior ainda, te vendem como escravo. Aí você vai parar onde? Na casa de um homem que tem uma mulher, que esta mulher quer seduzir esse homem. E aí? Muitos falariam, que se lasque, deixa eu saciar a carne. E aí, não entram com a metanoia. E aqui eu quero que você entenda, José é um grande exemplo de mudança de mentalidade. Poderia se vingar quando os irmãos estavam lá perante ele para pegar e pedir alimento. Mas ele não se vinga. Sabe por quê? Porque quem se vinga tem uma mentalidade pequena, fútil, banal. Quem age com o interesse de vingança tem uma mentalidade pobre. Mas José mostrou que ele não é dessa maneira. Ele é diferente. A metanoia de Deus foi feita na vida dele. Entenda isso. Abraão, ele não foi cantar uma canção, ele foi sacrificar o filho dele. E esse ato foi chamado de adoração. Sacrifício é a essência da verdadeira adoração. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas aqui eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Quando você falar, não quero o culto, não estou com vontade de ir no culto, não tenho desejo nenhum de ler a Bíblia, é aí que você vai orar, é aí que você vai ler a Bíblia, é aí que você vai colocar a sua melhor roupa, é aí que você vai ao culto, é aí que você vai dar o seu melhor no culto para Deus. Por quê? Porque você está sacrificando. O homem pode não ver nada disso, mas Deus no céu, parece que eu estou vendo Deus olhando para você e fazendo assim, ó. Tá do jeito que eu quero. E quanto mais você faz isso, mais Deus talvez pensa dessa maneira. Tá quase pronto para receber o que eu tenho preparado. Oh, glória! Tá quase no jeito que eu desejo. Irmão, porque eu costumo dizer que a faculdade de Deus são os desertos da vida. E os desertos da vida fazem a gente ter uma metanoia de Deus. Para quê? Para esta mudança profunda de mentalidade. Então, quando você não tiver o desejo de orar, quando você não tiver o desejo de buscar a Deus, quando você não tiver o desejo de ler a Bíblia, quando você não tiver o desejo de fazer nada, faça a obra de Deus com excelência. Quando você não tiver o desejo, obreiro, de abrir igreja, de dar o seu melhor, de cuidar das coisas de Deus, quando você não tiver o desejo de fazer nada, faça com excelência. Para quê? Para que Deus ele possa te honrar, aquele que está trabalhando na obra de Deus, que é você, meu irmão, é você, minha irmã. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer usar com poder e glória. Mas primeiro ele precisa fazer o quê? Uma metanoia na sua vida. Metanoia na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Como que está o seu olhar? Alguns estão tão impregnados de informações negativas que pensam estarem perdendo o jogo. Qual é a sua visão dessa situação que você está vivendo?
Você acha que tá acabado? Você acha que é o fim? Porque o texto, a Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. Há esperança. Você acha que se é uma árvore cortada, não tem mais raiz, é só um tronco? A Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. Como é que está o seu olhar segundo o processo, os problemas que você está vivendo? Está impregnado de informações negativas? A palavra é metanoia. A palavra é metanoia. Para ver se você entende isso aqui. A palavra é metanoia. Jesus falou sobre um reino invisível. Apenas a fé pode trazer a realidade do céu. Não reclame das suas circunstâncias, mas do seu olhar limitado. Levante a sua cabeça. Não se prenda ao olhar natural, pois tudo pode mudar. A colheita do ano que vem pode chegar esse ano ainda. Quem crê nisso aí? Hein? Quem recebe essa palavra aí? Você recebe? Recebe mesmo? Então, em nome de Jesus, entenda isso. A colheita daqui o ano que vem, daqui a 7 anos, daqui a 6 anos, pode chegar ainda esse ano. No momento em que esse vídeo foi gravado, foi postado, estamos em agosto de 2025. A colheita do ano que vem, 26, 27, 28, seja lá o ano que for, 30, 40, 2040, se Jesus ainda não tiver voltado. Eu não sei o tempo, mas a colheita daqui a um tempo pode chegar ainda esse ano. Entenda isso em nome de Jesus. Mas só vai acontecer se você for capaz de crer. Amém? Se você for capaz de crer, ela vai acontecer. Há dezenas de estações que mostram a manifestação do Espírito. A unção não é um estado, mas repousa sobre pessoas. O inimigo não persegue pessoas, mas a unção que está sobre a vida das pessoas. Pela unção quebramos o jugo. Precisamos agir mediante o poder do Espírito Santo. Tá entendendo isso daqui? Por que às vezes você é perseguido? Tem unção aí. Tem unção aí. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos deste mundo. Representamos o céu na terra. Meu Deus do céu. Nós não somos desse mundo. Representamos o céu na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham receber de graça a água da vida. Se alguém crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A igreja é o terceiro templo, da qual sai um rio que tudo cura. Aleluia. A voz da oração da igreja é a voz de muitas águas. Quando nos unimos em oração, produzimos um rio que transborda no mundo. Desta forma, mudamos a sociedade. É por isso que na Eterna Redenção, eu bato tanto na tecla: obreiros, vamos orar. Igreja, vamos orar meia hora antes do culto. Para quê? Por causa disso aqui que eu acabei de mencionar. Aí tem obreiro que é rebelde e fala: não vou, só chego depois que o bispo chegar. Não vou, só faço isso depois que o bispo fizer. Ô irmão, entenda que não é para mim. Entenda que o processo não é para mim. A pessoa ainda está com a mentalidade assim, ó, e não consegue ter mudança. Não consegue fazer as coisas como deveria fazer. Não consegue entender que não é para mim, é para a obra de Deus. É para que a igreja é o terceiro templo, da qual sai um rio que tudo cura. Não é para mim não, irmão, pelo amor de Deus. A voz da oração da igreja é a voz de muitas águas. Quando nos unimos em oração, obreiros, igreja, quando nos unimos em oração, produzimos um rio que transborda no mundo.
E aí, o obreiro, o membro, não entende determinadas coisas. Aí eu tenho que, sabe, além de ensinar, é mastigar. Então, em nome de Jesus, irmão, entenda isso. Amém? Metanoia é algo profético. Você está cheio do Espírito, quanto maior a fome, mais nos encontramos com Deus. Jeremias, aleluia. Capítulo 29, versículo 12 e 13 diz o seguinte: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que precisamos fazer não pode ser na nossa própria força. Necessitamos de Deus. Nossa primeira missão é a intercessão, viu? A nossa primeira missão é a intercessão. Não é a primeira missão do bispo, não é a primeira missão da pastora. A nossa primeira missão é a intercessão, é oração. E a igreja precisa se unir para que isso aconteça. Amém, irmãos? O que precisamos, aleluia. Filipenses, vamos lá em Filipenses. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Às vezes Deus nos surpreende tanto fazendo algumas coisas que às vezes nós nem entendemos. Por que de algumas demoras como esse vídeo? Demorou, viu? Mas era Deus querendo trabalhar de uma maneira que eu entendi depois de algum tempo. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Você quer que a liderança tenha uma mudança de mentalidade, porque talvez não está de acordo com a palavra de Deus, e não com o seu conhecimento, não com o seu intelecto, e não com a sua sabedoria? Talvez você precisa quer que a liderança tenha uma visão diferente das coisas? Então faz o que Filipenses 4, 6 está falando e orientando. Vai orar, irmão. Vai orar, irmã. Vai ter essa mudança de mentalidade. Você também precisa entender que a mudança de mentalidade, a sua mudança de mentalidade, passa pelo processo da oração. Passa pelo processo de eu preciso mudar. Eu preciso agir diferente. Como que eu vou agir diferente? Fazendo diferente. Quer ter os mesmos resultados? Faça as mesmas coisas. Albert Einstein que ensina isso. Agora, quer ter resultado diferente? Faça coisas diferentes. Amém? E pelo amor de Deus, entrar em conflito com liderança não te leva a lugar nenhum. Tá bom? Só essa dica. De rebelde, Deus que cuida. Põe isso na sua cabeça. De rebelde é Deus que cuida. A liderança não precisa levantar um dedo. Não mesmo. Vamos lá. Ore fervorosamente. Com vontade. Com desejo. Ore com intensidade. Deseje um derramar do Espírito Santo. Quanto queremos que Deus apareça? Diga, Senhor, marca um encontro comigo. Nossa, que profundo isso. Senhor, marca um encontro comigo. Muda a minha mente, muda a minha história, muda a minha vida. Começa a falar com Deus, marca um encontro comigo. Começa a pedir a Deus. Viveremos um tempo de sinais ainda não conhecidos. Tenha certeza disso. Veremos muitos milagres se manifestando. Prepare-se para uma nuvem de cura e milagres sobre a igreja, suas finanças e sua família. Estamos em oração e jejum. Dedique 3 dias para livramento, socorro e respostas que buscamos. Não por força, pois é a unção que despedaça o jugo. Aleluia. É a unção
que despedaça o jugo. Isaías capítulo 60, versículo 1. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória do Senhor raia sobre ti e sobre mim. Eu recebo isso em nome de Jesus. Amém? Só para deixar um versículo, essa aqui foi a segunda aula, metanoia. Espero que você tenha apreciado e que venha falar com você com muita autoridade, não por mim, mas por que Deus tem através da minha vida para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu sou apenas um canal, irmão. A obra quem faz é o Eterno. A obra é dele. Eu sou apenas um canal. Justamente nesse canal do Bispo Bruno Ricardo no YouTube, para chegar até você. Então, em nome de Jesus, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mande para o máximo de pessoas possíveis, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Salmo 51, versículo 10 e 12, para finalizarmos. Eu sempre gosto de deixar um versículo no final. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, sem oscilações. Amém? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Oh, glória! Irmãos, aqui termina a segunda aula da metanoia. Vou preparar a terceira aula e provavelmente encerrando esse assunto metanoia. Mas que você venha entender a importância da sua mudança de mentalidade. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Se você já acompanhou até aqui, é porque Deus está falando com você. E em nome de Jesus, tem essa mudança de mentalidade. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E que em nome do Senhor Jesus Cristo você venha entender que precisa ser um cristão estável e não um cristão oscilante. Amém? Feche teus olhos, você que pode. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer, porque sabemos e entendemos que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paz. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Guarda a minha vida, Espírito Santo. Me liberta, Senhor, de mim mesmo. Me ajude, meu Pai, a manter esta mudança de mentalidade. Me ajuda a ser este canal que o Senhor tem usado para alcançar vidas. E que o teu nome, o teu santo e poderoso nome venha a ser exaltado e glorificado neste canal. Meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, propaga esse canal. Meu Deus, para que as pessoas venham entender a grandiosidade de servir ao Senhor. E que eu venha, meu Pai, diminuir cada vez mais. Porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Meu Pai, eu não quero nada da sua glória. Mas eu quero, meu Pai, eu quero continuar sendo um canal de bênçãos do Senhor para os teus filhos. Então, Espírito Santo, me dá força, vigor físico, vigor espiritual. Me ajude para que o teu nome, o teu santo e poderoso nome sobre a minha vida, sobre este canal, venha a ser exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Eterno multiplique as bênçãos dele na sua vida e que o Eterno faça a metanoia dele na sua mente, em nome de Jesus, amém? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Que o Eterno te abençoe em nome de Jesus.